Olá a todos e a todas que nos acompanham em nossas reflexões sobre o livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido e amado Chico Xavier. Temos hoje a felicidade, a alegria renovada de podermos estar reunidos aqui para darmos continuidade a cada reflexão que nós somos convocados a realizar com as palavras sempre muito amorosas, sempre muito lúcidas e humildes de Emmanuel, que é um irmão que já alcançou uma envergadura moral alta e nos auxilia a todos a fim de que possamos também alcançar. Ele, compreendendo o nosso passo, a nossa própria velocidade de evolução, vem nos oferecer aquela mão que só ergue, que socorre, que nos levanta, que nos auxilia. Ele nos facilita a compreensão e o acesso ao divino farol da vida, que é Jesus. E hoje nós temos o capítulo 139, intitulado Religião Pura. E ele, o Emmanuel, nos traz uma colocação que está em Tiago, no seu capítulo 1, versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então ele nos traz a sua reflexão dizendo assim: religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas, polemicar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente na exegese, consumir a existência em casuísmo, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, atender a ritualismos, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios de evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta, afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus é esta. Para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo Nula confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa acima de tudo no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Então nós temos, primeiramente, na orientação de Tiago, essa colocação oportuna e valiosa para nós, não é? Que diz que a religião pura para com Deus está fundamentada no serviço, no trabalho em que nós oferecemos ao próximo, distantes aí das quedas, dos tropeços que o mundo pode tentar nos fazer cair, que o mundo pode tentar fazer nós pisarmos em falso, embora vivendo e vivenciando, convivendo com cada um desses cenários que se mostram aí perigosos, que abrem caminhos às vezes tortuosos e cheios de espinhos, nós somos convocados a servir dentro desse mundo mesmo, que às vezes se apresenta tão hostil. Nós somos chamados sim a trabalhar no serviço ao próximo. Quer dizer, Emmanuel, depois da colocação de Tiago, vem nos convocar a uma reflexão muito oportuna e muito profunda,
dizendo que, embora hajam as manifestações exteriores, que embora existam as demonstrações de culto, de credo, de fé, essas são apenas exteriorizações que por vezes não são fundamentadas, que não são pautadas, que não têm alicerce moral dentro de cada um de nós. E quantas vezes podemos pensar, nós deixamos de edificar internamente o templo de Deus, internamente o Evangelho dentro de cada um de nós, a fim de estabelecermos como que em grau de primeira ordem, como que uma prioridade, uma construção exterior do Evangelho. E aí nós lembramos daquela casa que foi edificada sobre a areia, logo veio a ventania, a tempestade e a casa caiu, ruiu porque não tinha alicerces. Nós imaginamos, pensamos que essa casa sem alicerce pode ser comparada ao que nós construímos de exterior. Mas, diferente da outra, que foi construída sobre a rocha, ou seja, que tinha fundamento, que tinha alicerce, que estava forte, manteve-se de pé, firme e edificada diante das tempestades, diante das turbulências, das ventanias. Ela não foi ao chão, porque ela estava forte e tinha o seu fundamento, a sua força na rocha da vida, não é? E esse é o ensinamento do Evangelho, que nós precisamos construir primeiramente o reino do nosso lar interior, do nosso templo íntimo, na rocha do Evangelho, para que diante das tempestades, como vem dizer Tiago, para que diante das corrupções do mundo nós possamos nos manter de pé, não sejamos levados, não sejamos enceguecidos, não sejamos iludidos pelas aparentes doces consolações que o mundo tem a nos oferecer, que entretanto são passageiras, não são duradouras e não alimentam senão as vaidades, a sede, a fome do corpo. Mas o espírito sai desse estágio de alimentar-se do corpo e continua sentindo fome, porque em verdade o Evangelho não foi encontrado. E as oportunidades de serviço que nós temos com o próximo, com um próximo mais próximo, que são os que compartilham o mesmo teto, o trabalho junto de nós, são também os chamamentos que nós temos para exercer a nossa religião pura, como vem colocar Emmanuel no título do capítulo 139. Às vezes se imagina que a religião pura é aquela que conserva o puritanismo doutrinário, é aquela que conserva o puritanismo filosófico e não sai dessa linha de raciocínio, não sai desse pensamento. Enquanto que Emmanuel vem colocar aqui que muitas mentes estão centralizadas na exegese, na verificação das palavras, das letras, dos prodígios, mas que não busca extrair o espírito da letra, que não busca extrair desses ensinamentos que estão escritos algo que sirva de aprendizado moral. Quer dizer, a religião pura é aquela que está em sintonia com a vontade de Deus. É aquela que nós realizamos não somente com o ato exterior, mas que esse ato exterior provenha de algo que inicialmente exista dentro de cada um de nós. Não é? Nós imaginamos aqui a imagem de um farol, a realidade, na verdade, de um farol. A luz desse farol alcança quilômetros de distância, mas esse alcance que é dado por essa luz vai ser definido pela potência que esse farol tem de gerar, pela potência da lâmpada que tem, e todas as estruturas que são capazes de multiplicar essa potência do farol, não é? Ou seja, o alcance é uma consequência de uma causa que é qual? A lâmpada, a potência, não é? De algo que é inerente ao que gera todo esse alcance. Então nós somos convocados a observar a boa nova, o Evangelho que tem para todos nós, a fim de que estejamos em sintonia com a vontade de Deus. E essa sintonia vem nos
nos chama ao serviço, à caridade, à prática do bem comum. E nós podemos observar que é tão verdade isso, porque vamos encontrar lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz, conversando com Lísias, vai dizer que tem um desejo imenso de servir, que tem um desejo imenso de trabalhar, porque ele vê irmãos lá na colônia sofrendo, reclamando de dor, e ele se sente capacitado, porque houvera sido médico na terra. Ele acredita que pode auxiliar, curando as dores, as chagas daqueles que sofrem. Mas ele observa que se na terra, enquanto médico, ele conseguia absorver os conhecimentos dos livros, lá no plano espiritual era diferente, porque ele percebia como que se as pessoas retirassem o conhecimento que tinham do próprio coração. E essa visão que ele passa a ter começa a modificar os desejos que ele tem de servir, porque ele passa a se perguntar como que pode retirar também do próprio coração. Ele percebe os efeitos, mas quer entender a causa, para que ele também possa ser a causa, para que ele possa trabalhar de acordo com essa causa. E Lísias recomenda que ele possa conversar com o ministro Clarencio para maiores e melhores explicações. É nesse momento que nós vamos ter André Luiz, uma senhora e o ministro Clarencio dialogando, e por ordem de prioridade, o ministro pediu que a senhora pudesse falar os motivos que haviam levado ela até o encontro dele. E ela diz que está muito aflita, que está muito angustiada, porque gostaria de retornar à terra a fim de auxiliar os filhos pequeninos na sua caminhada. E o ministro pergunta a ela, em tom de reflexão, convidando ela à reflexão, quantos bônus hora ela possuía. E ela vai dizer 304 bônus hora. E o ministro então retorna a pergunta a ela dizendo: olha, você já está aqui há pouco mais de 6 anos e dedicou apenas 304 horas de trabalho à colônia. Infelizmente nós não vamos poder lhe auxiliar nisso, porque não está sendo suficiente. Quer dizer, em 6 anos, em pouco mais de 6 anos, ela dedicou um pouquinho mais de 12 dias de trabalho à colônia, de serviço, de abnegação, de entrega ao próximo. Então ela não recebeu isso que ela foi procurar, o que ela foi solicitar ao ministro, não foi por maldade dele, mas porque ela não tinha mérito para receber. Porque ela queria auxiliar os filhos, mas com interesse próprio. Porque se o interesse fosse de auxiliar por auxiliar, não teria apenas 304 bônus hora em 6 anos de estadia na colônia. Teria muito mais. É o que nós vamos verificar também em contrapartida, o exemplo da ministra veneranda, que é relatado na obra também. Nosso Lar ter alcançado a meta de 1 milhão de horas trabalhadas ininterruptamente. E a cada momento que ela trabalhava, ela queria fazer mais ainda, ela queria servir mais ainda. Era abnegada e dedicada no serviço do bem, no serviço do próximo. Está em consonância com o que Tiago vem nos falar e Emmanuel vem aprofundar o ensinamento de Tiago. É preciso servir, é preciso doar-se, é preciso observar as formas que tem de empregar a utilidade, as próprias forças, as energias, o amor, o perdão e a paciência. O próximo tem as suas necessidades como nós mesmos temos. E muitas vezes ele não vai dizer que precisa de algo. É necessário nós nos afeiçoarmos a essa iniciativa de buscar servir antes que o chamado nos chegue, não é? Antes que a dor do outro surja, antes que realmente se mostre ali que
que está acontecendo alguma coisa, se a mão do auxílio estiver posta, se nós estivermos dispostos realmente a auxiliar, o faremos antes de qualquer outra coisa. Faremos porque as oportunidades sempre existem. E nós observamos o quanto que isso é real, porque o mundo que nós estamos é completo disso, das necessidades alheias, físicas e morais. Tantas pessoas precisando de prece, de vibração, de conselhos, tantas pessoas também precisando de alimento, de ter o que vestir, de ter o que comer. E nós vamos encontrar Jesus dizendo que todas as vezes que nós dermos de vestir, de comer a um desses pequeninos, em verdade é a Ele que nós estaremos servindo. Então vejamos bem qual é a nossa responsabilidade em acolher a essas pessoas que precisam e qual é tamanha a nossa responsabilidade em receber também o acolhimento caso sejamos nós os necessitados. Às vezes nós nos fechamos porque acreditamos que podemos lidar com todas as dificuldades sozinhos, enquanto não podemos. Nós necessitamos invariavelmente uns dos outros para darmos as nossas mãos, para evoluirmos, para nos levantarmos, para que sejamos soerguidos, levantados uns pelos outros e juntos tenhamos força para levantar outras pessoas ainda mais, porque cada um de nós tem os próprios percalços, cada um de nós tem as próprias dificuldades, sejam físicas ou morais. Portanto, estejamos atentos e praticando a religião pura, que é diferente de puritanismo e é diferente de religiosismo, mas é aquela que está em consonância com a vontade de Deus. Aliás, nós vamos lembrar que uma das leis divinas é a lei de justiça, amor e caridade. Como nós vamos ter um desenvolvimento sobre essa temática tão profícuo em O Livro dos Espíritos. A caridade, conforme entendia Jesus, nós vamos encontrar na questão 886 de O Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, fazer o bem em toda a sua extensão. É buscar servir com desinteresse, não esperando receber algo em troca. Muitas vezes, dirá o espírito Joana de Ângeles, as pessoas respondem que Deus lhe pague porque elas não vão ter recursos, para pagar aquilo que foi feito. Então dirigem a Deus o pagamento. E o que é melhor? Receber de Deus o pagamento ou das pessoas? Encerramos aqui a nossa reflexão de hoje, contudo, sendo convocados a esse chamamento que nos apresenta uma nova visão sobre os nossos serviços, sobre os nossos campos de ação, que não se limitam apenas ao físico, ao material, mas também ao moral, começando inicialmente por nós mesmos, com o trabalho interior, a fim de que estejamos mais próximos em consonância com as leis, com a vontade e o amor de Deus, nosso Pai. Até o próximo estudo, que Ele nos abençoe e que os Espíritos amigos possam nos auxiliar sempre em nossa caminhada. Estejamos juntos nesse trabalho de progresso coletivo. Muita paz.